Olá, a energia elétrica. Parece uma coisa assim meio abstrata, não é? Um conceito que só se torna real quando chega à conta da luz. Bem, nesta análise vamos fazer exatamente o contrário. Vamos pegar nesse mistério e transformá-lo em algo que faz sentido. Algo que se pode perceber e, quem sabe, gerir de forma mais inteligente. Pois é, esta é, se calhar, a pergunta de 1 milhão de euros que toda a gente se faz quando olha para a fatura. O que é isto de 1 kWh? Hoje vamos finalmente responder a essa pergunta e, para isso, vamos desconstruir os conceitos mais básicos da energia de uma forma super clara. Ok, então vamos diretos ao assunto. O ponto de partida para tudo isto é perceber a diferença entre duas palavras que, no dia-a-dia, usamos quase como sinónimos, mas que, na verdade, não são. Potência e energia. Acreditem, entender bem esta distinção é a chave que abre todas as outras portas. E esta analogia do carro é fantástica para percebermos isto. Imaginem, a potência é a velocidade que o carro marca no velocímetro neste preciso momento. É o quão rápido estamos a usar a eletricidade. Já a energia, bem, a energia é a distância total percorrida. É o acumulado ao longo do tempo. Uma é um instante, a outra é o total. Faz sentido, não faz? Muito bem. Agora que já separamos as águas entre potência e energia, vamos começar a falar a língua da energia. E a primeira pergunta é óbvia. Por que raio é que a nossa conta vem em quilowatt-hora? Por que não noutra unidade qualquer? A resposta está na escala. Oficialmente, no mundo da ciência, a unidade de energia é o joule. O problema é uma unidade minúscula. Usar joules para medir o consumo de uma casa seria, sei lá, como medir a distância de Lisboa ao Porto em milímetros, um número gigante e completamente impraticável. E é por isso que, na prática, usamos o quilowatt-hora. Ok, mas quão diferente é a escala? É aqui que a coisa fica interessante. Estão a ver 1 kWh? Pois bem, um único kWh equivale a 3.600.000 joules. É mesmo uma escala completamente diferente. Um gigante ao lado de uma formiga. Claro que um número tão grande como 3,6 milhões não nos diz muito, por isso vamos traduzir isto para o nosso dia-a-dia. O que é que se consegue fazer com 1 kWh? Bem, dá para ver televisão durante umas 10 horas, ou dá para aquele duche elétrico bem quente de 15 minutos. De repente, aquele número abstrato ganha uma forma muito mais concreta, não é verdade? Certo, já sabemos o que é e como se mede. Mas para onde é que vai esta energia toda? Quando ligamos um aparelho à tomada, a eletricidade entra. E depois? Ela não desaparece por magia. Na verdade, ela é ou consumida ou armazenada. Vamos ver como. Vamos começar pelo mais óbvio, o consumo. Muitos componentes, como um resistor, basicamente comem a energia elétrica e transformam-na noutra coisa. E na maioria das vezes, essa outra coisa é calor. Sabem aquele brilho avermelhado de uma torradeira a funcionar? É exatamente isso. Pura energia elétrica a ser convertida em calor. Mas nem toda a energia é gasta instantaneamente. Alguns componentes funcionam mais como uma mola, comprimem a energia para a libertar de repente, num disparo rápido. O melhor exemplo é um capacitor. Ele armazena uma pequena quantidade de energia para, por exemplo, disparar o flash de uma máquina fotográfica. É uma reserva de energia para um sprint. E depois, claro, temos o armazenamento a longo prazo. As nossas queridas baterias. O que é que elas fazem? Convertem a energia elétrica em energia química, que fica ali, guardadinha, à espera. Pode ser por horas, dias ou até mais tempo, pronta a ser usada quando for preciso. É a nossa maratona de armazenamento. Ok, e agora, o momento que todos esperavam. Como é que esta conversa toda sobre potência, energia, joules e a quilowatts-hora, como é que tudo isto se junta e se transforma naquele número final que vemos na nossa conta da luz todos os meses? Se olharmos para o consumo típico de uma casa, muitas vezes encontramos uma surpresa. Olhem só para este exemplo. O chuveiro elétrico, que se calhar só usamos uns 15 minutos por dia, acaba por ser o grande vilão da fatura. Como é que é possível? A resposta está na palavra que aprendemos há pouco. A potência dele é brutalmente alta. Então, o cálculo em si, na verdade, não tem nada de complicado. A companhia de eletricidade mede o total de energia que se gastou em quilowatts-hora, depois multiplica esse número pela tarifa, ou seja, pelo preço de cada quilowatt-hora, e no fim junta umas taxas fixas, como a iluminação pública, e pronto, aí está o total a pagar. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque a partir do momento em que se percebe a fatura, ganha-se uma espécie de superpoder. O poder de fazer escolhas mais inteligentes sobre a eficiência dos nossos aparelhos. E essas escolhas têm um impacto muito real na nossa carteira.
Olhem para este exemplo, que é de um caso real no mundo industrial. Trocar um motor antigo, com 89% de eficiência, por um novo, com 95%. Parece uma diferença pequena, não é? Apenas 6%. Mas essa pequena diferença, ao fim de um ano, resulta numa poupança de energia gigantesca. Estamos a falar de quase 21 mil kWh a menos. E claro, poupar energia significa poupar dinheiro. Neste caso, a poupança foi tanta que um investimento num motor novo, que foi de $50.000, ficou totalmente pago em apenas 4 anos. A partir daí, é lucro puro. Isto é eficiência a dar frutos. E isto tudo leva-nos a uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. No fundo, perceber o que a energia elétrica vai muito para além da ciência ou de querer poupar na fatura. É perceber qual é, na verdade, a verdadeira moeda que alimenta o nosso mundo moderno.